Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Calçada, professor da turma ITA aqui de São José dos Campos e de São Paulo, e eu tô aqui hoje para resolver com você a questão 57 do nosso simulado nacional ITA, tá certo? Espero que você tenha ido bem e tenha conseguido acertar. Vamos ver como é que chegava na resposta dessa questão. Eu vou ler rapidamente com vocês. Falava da transição eletrônica do hidrogênio, né, que vai ter, né, o mesmo comprimento de onda de uma transição eletrônica de N igual a 4 para N igual a 2 no espectro do He+, do cátion hélio+, né? E pedia, né, em que faixa do espectro, né, eletromagnético caía esse tipo, né, de transição eletrônica, tá? Muito bem, olha só. A gente está falando dos saltos quânticos, né? No caso do hidrogênio, né, os saltos quânticos, os três saltos clássicos que vocês devem conhecer, são os de Lyman, Balmer e Paschen. A gente chama de série de Lyman, série de Balmer e série de Paschen, tá? Uma recordação aqui para você lembrar da história das ondas eletromagnéticas. Eu coloquei para você aqui a frequência e o comprimento de onda. Para cá, a frequência aumenta e você deve lembrar que frequência e comprimento de onda são, né, inversamente proporcionais. Então, para lá aumenta o comprimento de onda. Comprimento de onda dado em nanômetros e a frequência dada em hertz, né? Eu gosto dessa ordem, né, do espectro que vai do vermelho até violeta com as letras do arco-íris, que eu acho que fica fácil de você guardar, né? Então começa lá com red, orange, yellow, green, blue, indigo e violet, tá? De 400 até 700, a gente tem o espectro visível, né? São as radiações eletromagnéticas que conseguem estimular nossos olhos e nós conseguimos interagir com elas e traduzir aquilo numa informação que o nosso cérebro interpreta, né, como uma imagem. Fora desses limites, a gente não consegue interagir com as radiações eletromagnéticas, a nossa visão não capta esse tipo de radiação eletromagnética. Se a frequência estiver para baixo da frequência do vermelho, né, nós temos, eu esqueci de colocar aqui, ó, o infravermelho, as micro-ondas e as ondas de rádio. Se a frequência estiver para cima do violeta, ultravioleta, raio-x, raio-gama, são frequências que a gente não consegue enxergar, embora aparelhos possam detectar. Por exemplo, o controle remoto na sua casa, ele trabalha com infravermelho. Se você usar o infravermelho numa câmera de celular, você vai perceber que a câmera do celular eventualmente consegue captar e fica piscando ali aquela lampadinha que tem no controle remoto, tá certo? Bom, isso aqui não está em escala, né? É só para você lembrar de quais são as radiações, né, eletromagnéticas para que a gente possa fazer o exercício. Então, olha só, essa é uma expressão que vale a pena você conhecer, né? Ela tem que fazer parte do seu repertório para uma prova do tipo ITA. A energia de um nível N, tá? Ela é menos 13,6 elétrons-volts sobre N ao quadrado. Então a gente tem nos níveis de hidrogênio N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, até N igual, é como se ele fosse para o infinito, né? O elétron saísse do átomo. Então se a gente calcula para N igual a 1, 2, 3, 4, a energia de cada um, energia do nível 1, energia do nível 2, nós vamos encontrar esses valores, acompanha. Menos 3,6, menos 3,4 e assim por diante, tá? Se o N for infinito, esse valor vai tender a zero, né? Quando você tem um salto quântico de qualquer N, então você tem um elétron que está lá no nível 1 e vai para o 2, para o 3, para o 4, e quando ele volta para o nível 1, são os saltos quânticos, observa, mais enérgicos que eu consigo obter. Estes saltos quânticos mais enérgicos, eles vão corresponder às frequências maiores. Você precisa lembrar que a energia, ela é proporcional à frequência, o H é a constante de Planck. Quanto maior é a frequência, maior a energia. Então, se a energia é mais alta, tem uma frequência maior está caindo para cá, ó, faixa do ultravioleta, etc, certo? Então, a série de Lyman é chamada de série do ultravioleta, tá? Quando você tem um salto quântico do nível 2, então o elétron salta para um nível externo e volta para o nível 2, você vai ter a série de Balmer. Na série de Balmer nós vamos cair dentro da faixa do espectro visível que eu tinha acabado de comentar com vocês. Finalmente, se você tiver um salto quântico de N3, né, o elétron salta do N3 para o N4 e volta do 4 para o 3, ele vai emitir na faixa do infravermelho, tá certo? Então precisa ter isso aqui bem claro, né, lembrar disso aí. Bom, para os outros átomos a gente tem que fazer uma correção nessa equação. A gente corrige, olha só, colocando esse Z.
Então, para os outros átomos, a energia do nível N vai ser o mesmo valor ali do hidrogênio, olha só que vai ter a correção desse Z ao quadrado, tá? Fazendo o cálculo, a energia do nível 2 e a energia do nível 4 do hélio, tá? Elas são menos 13,6 e menos 13,4. Então, no caso do cátion hélio+, né, esses também vão ser os valores, né, porque ela é definida para aquele tipo de átomo. Um cátion hélio+, ele é parecido com o hidrogênio, então ele vai ter o mesmo tipo de salto quântico. Então, o que acontece? Se a gente for olhar lá naquele gráfico, os valores menos 13,6 e menos 13,4 correspondem aos níveis N igual a 1 e N igual a 2. E quando dá esse salto, né, de N2 para N1, está emitindo na faixa do ultravioleta. Você não precisava nessa questão, então, calcular, não é, o comprimento de onda para chegar na resposta do teste. Então, bastava calcular as energias dos níveis 2 e 4 do He+, né, e perceber que essas energias correspondiam às energias dos níveis 1 e 2 do átomo de hidrogênio, tá certo? Isso então dá a resposta, né, vai pular de 2 para 1, né, o N2 e o N1 seriam 2 e 1 e estaria na faixa do ultravioleta. Legal? Espero que você tenha conseguido resolver essa questão, uma questão importante, tá? Ó, de 2015 até 2019, em todas as provas caiu uma questão sobre esse assunto. O ano passado não caiu questão sobre esse assunto. Em 2021 a chance de cair é muito grande. Estude esse assunto, você vai se dar bem lá na prova do ITA, tá certo? Um abraço, pessoal, até a próxima questão.